Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é a resenha de um grande clássico da literatura inglesa. O livro é O Morro dos Ventos Uivantes. Antes de nós passarmos para a resenha de hoje, desse clássico maravilhoso, eu vou pedir para você nos ajudar se inscrevendo aqui nesse canal, dando o seu joinha, ativando os sininhos das notificações para que você possa ficar por dentro de todo novo vídeo que for publicado por aqui, ok? Então, vamos para a resenha? Antes de nós passarmos para a nossa resenha, propriamente dita, eu vou mostrar para vocês as duas edições que eu tenho aqui. Eu tenho essa edição do livro, que é o Morro dos Ventos Uivantes, a versão comentada da editora Zahar, o e-book. E eu tenho também essa edição aqui, de bolso, luxo, também da editora Zahar. Essa daqui não é comentada, tá? Só tem a obra, uma pequena apresentação e já entra direto no original, na obra, ok? Na história do Morro dos Ventos Uivantes. Então, pessoal, eu comecei lendo esse aqui. Peguei o livro físico e comecei a ler. Só que lá pelas tantas eu acabei pegando, até cheguei a marcar, ó, vocês podem ver que está marcado, tem algumas marcações, poucas, mas tem. Eu cheguei a marcar algumas coisas aqui, algumas frases, mas no final acabei me rendendo a essa edição aqui no e-book pela praticidade. Eu tive que sair algumas vezes e acabei levando para ler e depois acabei ficando nessa edição aqui no Kindle e li aqui até o final, ok? Bem, agora dito isso, vamos passar para a nossa resenha e vamos começar falando um pouquinho sobre a autora Emily Brontë. Para a gente começar a conhecer um pouquinho da autora, vamos começar a falar dos pais de Emily Brontë, que é o Patrick Brontë. Na verdade não é Brontë, né, a pronúncia correta me parece que é Brontë. Então nós vamos falar um pouquinho da família da Emily Brontë, que é os pais e os irmãos dela. Emily Brontë teve como pai o Patrick Brontë e a Maria Brandwell, tá? O pai era filho de camponeses irlandeses pobres, então a origem dele era pobre. Estudou no colégio St. John's College, na Inglaterra. Ele tornou-se pastor em 1807 e chegou a publicar um livro de poemas em 1811. Depois disso, ele se tornou pastor no condado de Yorkshire, também em 1811. Já a mãe de Emily Brontë tem uma origem completamente diferente da do pai. Enquanto o pai era pobre, filho de camponeses irlandeses, a mãe de Emily Brontë era uma pessoa que teve acesso ao estudo, era uma pessoa que lia muito, era uma pessoa muito inteligente, né? E ela era neta de um proprietário rural e mercador de chás. Maria Brandwell viveu no condado da Cornualha, onde fazia parte daquela elite local. A morte dos pais dela teve um intervalo muito curto entre um e outro. Parece que eles morreram com um intervalo de 1 ano entre o pai e a mãe. No intervalo de 1 ano, a Maria Brandwell, ou Mary Brandwell, perdeu pai e mãe de uma vez só, um atrás do outro. Você imagina o choque que foi e a tristeza que foi para essa mulher ter que conviver com o luto dos dois, dos pais, né, assim, tão próximo um do outro. E essa morte que ocorreu prejudicou muito a situação financeira da mãe de Emily. Em razão disso, ela chegou a trabalhar para a tia dela, e ela trabalhou fazendo serviços domésticos numa escola que essa tia tinha. Tanto a mãe de Emily quanto o pai, Patrick,
Ambos eram muito religiosos, todos dois eram da Igreja Metodista. Eles se conheceram em 1812, tá? Logo assim, quer dizer, em 1807 o pai Patrick se tornou pastor, depois em 1811 ele publicou seu primeiro livro e logo no ano seguinte, 1812, ele conheceu a mãe de Emily, a Maria Brandwell. E eles se conheceram e se casaram em muito pouco tempo. Eles se conheceram 3 meses depois, eles já haviam se casado. Naquela época era costume, né? Os namoros não podiam ser muito longos, não era de bom tom que os namorados ficassem como fica hoje, 7 anos, 10 anos namorando, né? Na verdade já viram namoridos, né? Não são nem mais namorados. Mas naquela época não se usava esses relacionamentos longos e eles se casaram rapidamente. Então, até porque também, né, com a Mary sozinha, perdeu pai, perdeu mãe, estava sozinha, né, não tinha por que ela ficar protelando e não se casar. Os dois, Patrick e Maria, tiveram 6 filhos. Desses 6 filhos, logo no início, logo nos primeiros anos de vida, 2 faleceram ainda criança. As 2 mais velhas, Maria, né, uma das irmãs de Emily, Maria, mais velha, e a Elizabeth. Então, essas 2 morreram ainda na infância. Depois das 2 irmãs mais velhas, por ordem de nascimento, vinha a Charlotte, que nasceu em 1816. Depois vinha o Patrick, que era o irmão, era o único menino, que nasceu em 1817. E logo depois veio a Emily Jane, né, que é a Emily Bronte, que nasceu em 1818. E por último, a irmã caçula Anne, que nasceu em 1820. Em 1821, quando Emily tinha só 3 anos, a mãe morreu. Olha só que sucessão de situações trágicas. Em razão dessa morte da mãe, das irmãs Bronte, as 3 irmãs mais velhas foram mandadas imediatamente para um colégio interno. Eu achei isso assim bem triste, né? Enfim, fato é que elas foram enviadas para um colégio interno, as 3 mais velhas, que eram quem? A Maria, que veio a falecer, a Elizabeth, que veio a falecer, e a Charlotte Bronte. Então, essas foram as 3 que foram mandadas para o colégio interno. Ficou em casa apenas o Patrick e a Emily e a Anne, que eram os 3 mais novos. Tá? Aos 6 anos, logo depois, 3 anos depois, aos 6 anos, em 1824, a Emily também foi enviada para o colégio interno. Só que o que aconteceu? Ficaram pouco tempo no colégio interno, porque logo em seguida, depois que a Emily foi para o colégio interno, houve um surto de febre tifoide ou tuberculose. Eles não sabem, os estudiosos que estudam a vida da família Bronte, não sabem dizer se era um surto de febre tifoide ou se foi realmente um surto de tuberculose. Em razão desse surto, dessa doença, os 4 irmãos que estavam lá na época, que era a Maria, a Elizabeth, a Charlotte e a Emily, foram enviadas de volta para casa. Mas, infelizmente, as 2 mais velhas pegaram essa doença no colégio. Pegaram em casa e logo em seguida faleceram. A partir dessa tragédia, as irmãs e o irmão foram educados em casa pela tia. Então, a tia Elizabeth passa a educar os filhos da irmã em casa. Dizem, né, que a Emily ficou uns 3 anos sem falar com ninguém, além dos familiares e empregados. Dizem que isso é uma lenda que se conta a respeito da Emily, que ela passou 3 anos sem falar com ninguém, a não ser as pessoas da sua própria família e os empregados. Gente, depois de todo esse histórico que eu acabei de contar da família dela, ela perdeu sucessivamente, numa idade muito jovem. Quer dizer, ela perdeu a mãe, ela tinha 3 anos. Aos 6 anos, ela perde 2 irmãs mais velhas. Então, assim, são mortes de pessoas muito importantes na vida dela em sequência. Não é de se estranhar se isso realmente aconteceu, né? Se é que realmente não é uma lenda, é verdade que ela ficou 3 anos sem falar com pessoas de fora do núcleo familiar dela. Não é estranho. Aos 17 anos, ela voltou, Emily Bronte volta a frequentar uma escola, ou seja, da infância, dos 6 anos, quando ela voltou do colégio interno até os 17, ela foi educada em casa. A partir dos 17, ela retornou a frequentar uma escola
a mesma em que a Charlotte Brontë, nessa época, dava aula. Então, Charlotte Brontë já estava trabalhando fora, dando aulas nessa escola, e a Emily foi estudar lá. Logo, Emily Brontë sentiu saudades de casa e preferiu retornar. E foi substituída pela sua irmã mais nova, a Anne Brontë. Naquela época era difícil, as famílias eram grandes e era complicado você colocar todo mundo estudando ao mesmo tempo. Em 1842, a Emily e a Charlotte vão estudar em Bruxelas, na Bélgica, na academia de um respeitado pedagogo chamado Constantin Heger. Nessa época, a Emily começa a escrever os seus primeiros ensaios. E desses ensaios que Emily escreve nesse período, 9 são conhecidos hoje. Mais uma vez, nesse período em que ela está lá nesse colégio, em que ela, inclusive, ela se saiu muito bem, foi muito elogiada por esse pedagogo, que era o dono da escola. Mais uma vez, nesse período em que Charlotte e Emily estão lá na Bélgica, em Bruxelas, estudando, uma outra tragédia ocorre na família, uma outra morte. Desta feita, foi a tia Elizabeth, que havia educado eles da infância até a juventude, faleceu. E aí, isso pôs fim aos planos de Charlotte e Emily de continuarem na Bélgica a convite de Constantin. Esse professor, pedagogo, havia se impressionado tanto com as duas, né, que ele convidou as duas para, ao final do curso, continuarem na escola dando aula. Charlotte dava aula de inglês e Emily dava aula de música. Sabe-se, né, que Emily era muito tímida, uma outra coisa que se fala muito dela. Então, assim, não é estranho aquele período, né, que dizem que ela ficou muda não, que ela não falou com ninguém por 3 anos. Isso também você percebe que não é muito estranho, porque a Emily, ela tinha uma personalidade muito para dentro, né? Era uma pessoa muito tímida. Diziam até que, de fato, ela era uma pessoa reclusa, que gostava de ficar só, que gostava da solidão. Beirava a misantropia, tá, gente? Então, a Emily, ela tinha poucos amigos fora da família, ou seja, as maiores amizades que Emily tinha eram os seus próprios irmãos e os seus próprios familiares. Também outra coisa que Emily não gostava era de viajar. Nós podemos ver que todas as vezes que ela saiu de casa, ela não ficou muito tempo, ela sempre retornava. Sobre a compleição física de Emily. Dizem que fisicamente a Emily era esguia e era a mais alta entre as irmãs. Dizem também que ela comia muito pouco, e se ela tivesse triste ou tivesse aborrecida com alguma coisa, aí que ela não comia nada. Amava poucas pessoas, mas estas poucas pessoas que Emily amava, ela era fiel e dedicada a essas pessoas, sendo capaz de fazer grandes sacrifícios, e uma pessoa muito branda na hora de julgar os outros, mas muito exigente consigo mesma. Sobre o livro, até chegarmos à publicação de seu romance único, O Morro dos Ventos Uivantes, foi uma longa trajetória. Essa trajetória começa em 1844, quando Emily começa a organizar e rever seus poemas. Então, em 1845, a Charlotte descobriu que a irmã Emily escrevia poemas e tinha poemas escritos. E aí ela começou a insistir com a Emily para que a Emily publicasse esses poemas. Emily, do jeito que ela era tímida, retraída, né, não quis de jeito nenhum, foi terminantemente contra. Até que a irmã caçula, com quem Emily tinha um vínculo muito especial, até que essa irmã mais nova, a Anne, confessou que ela também tinha alguns poemas e que ela gostaria de publicar esses poemas. Foi só a partir daí que a Emily começou realmente a rever a sua decisão e embarcou no projeto de publicar esses poemas. Em 1846, as 3 irmãs juntas lançaram o livro de poemas, numa edição que foi custeada por elas mesmas. Uma coisa que as irmãs Brontë precisaram fazer para escapar um pouco do preconceito da época em relação às mulheres escreverem foi adotar pseudônimos. Charlotte se autodenominou Curr, a Emily se autodenominou Els e a Anne Ethan.
Em 1845, entre 1845 e 1846, a Emily escreve o seu único romance chamado O Morro dos Ventos Uivantes. Em 1847, a editora, se aproveitando do recente sucesso do romance publicado por Charlotte Brontë, Jane Eyre, decide então lançar O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily, e Agnes Grey, da Anne Brontë. Os editores de Emily Brontë e de Anne Brontë, espertamente querendo se aproveitar desse sucesso que uma das irmãs já estava fazendo com Jane Eyre, que era Charlotte, eles pensaram, vamos publicar agora finalmente O Morro dos Ventos Uivantes e Agnes Grey, porque a gente vai dizer que é do mesmo autor que escreveu Jane Eyre. E assim foi feita a propaganda do livro de Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, e do livro Agnes Grey, de Anne Brontë. E aí, foi uma confusão. As três ficaram furiosas com essa situação, mandaram carta para o editor para que ele desfizesse aquela propaganda enganosa. Como é que foi publicado o livro? Morro dos Ventos Uivantes, de Emily, e Agnes Grey, de Anne, foi publicado esses dois romances juntos, numa edição em 3 volumes, onde os 2 primeiros volumes eram ocupados pelo romance da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, e apenas o terceiro era o Agnes Grey, da Anne Brontë. Após a morte do irmão, que foi outra tragédia que aconteceu na vida da família Brontë, virou alcoólatra, começou a usar drogas. Na época, a droga em voga era o ópio, então ele ficou viciado em ópio e acabou ficando doente e adquiriu a tuberculose. E aí ele veio a falecer. O que acontece? Logo em seguida, a morte desse irmão, Emily vai contrair um resfriado muito forte, que logo começa a apresentar sintomas também de tuberculose. Olha só. Então, ou seja, foram tantas tragédias, tanta morte de gente importante na vida da Emily, que tem uma hora que o seu emocional já não aguenta. As irmãs Brontë, elas tinham uma crença, que não se sabe se realmente procede ou não procede, de que a saúde da família inteira era frágil devido, primeiro, ao clima da região, que era muito inóspito, e uma outra crença que elas tinham, que nunca se chegou a confirmar, era de que no subsolo da casa onde eles moravam, as minas de água que eram utilizadas pela casa estariam contaminadas pelo chorume do cemitério junto à igreja onde o pai trabalhava. Elas acreditavam que o cemitério, o chorume do cemitério, havia contaminado as minas d'água no subsolo da casa. E esse era o motivo pelo qual a família tinha uma saúde tão frágil, tá? Em 1848, então, com 30 anos, sem conhecer a fama literária que viria a ter com o seu único romance, O Morro dos Ventos Uivantes, Emily morre de tuberculose. Vamos passar a falar um pouquinho sobre a história do livro. Então, pessoal, o primeiro eixo desse romance gira em torno do triângulo amoroso que existe entre Heathcliff, Catherine Earnshaw e Edgar Lytton. Heathcliff é um dos personagens principais da trama, é um menino de rua, sem origem conhecida, sem posição social e sem educação. Ainda como um agravante da situação desse menino, ele tem a pele escura, cabelo escuro, e é descrito na trama como parecido com um cigano, ou seja, ele sofre preconceito em razão da sua aparência. O dono de Wuthering Heights, que é o grande senhor dessas terras, vai para a cidade e quando volta da cidade vem trazendo esse menino que ele encontra lá, perdido pelas ruas. Em razão disso, Heathcliff sofre preconceito racial quando é adotado pelo Sr. Earnshaw, proprietário da fazenda Wuthering Heights. Catherine, ou Catherine, que é a filha do Sr. Earnshaw, identifica-se logo desde o início da história com esse menino. Ela gosta dele de cara, ela se identifica com o jeito dele logo de cara. E na infância, Heathcliff e Catherine se tornam amigos inseparáveis. E logo depois, quando vai chegando na adolescência e na vida adulta, Catherine se apaixona por Heathcliff. Embora ela tenha consciência da diferença social e cultural que existe entre eles dois.
Já Edgar Lytton, que é o terceiro personagem, né, desse triângulo amoroso aí, é um jovem de boa família, rica família, de educação esmerada, né, que entra nessa história conhecendo Catherine e conhecendo Heathcliff, e que justamente por ser o oposto de Heathcliff, atrai Catherine, que é um rapaz refinado, educação esmerada, né? Se não me engano, na história ele é filho de um juiz, o pai dele é magistrado. Então ele tinha uma educação e uma cultura muito superior à da própria Catherine, que já era superior à do próprio Heathcliff. Então isso atrai de início a atenção de Catherine. O segundo eixo que nós temos que prestar atenção nesse romance, né, que é destacado para a gente, é a relação de ódio que existe entre Heathcliff e o irmão Hindley, que é o irmão de Catherine. O Hindley, desde que Heathcliff chega na casa, ele se sente usurpado da atenção do pai e preterido pelo pai em favor de Heathcliff. Hindley se sente despojado da atenção do pai e da irmã ao mesmo tempo. Aí começa todo o ódio de Hindley por Heathcliff. Por conta disso, como uma forma de se vingar, ele começa a agredir Heathcliff de forma física, verbal, a humilhá-lo, a difamá-lo, tudo isso em razão da raiva, do sentimento de despeito, né? De ter sido preterido como filho pela chegada desse novo ente na família, né? Heathcliff, então, a partir desse momento que é o tempo todo agredido verbalmente, fisicamente, humilhado, difamado, começa a odiar Hindley. O terceiro eixo também importante desse romance, dessa história, é a tensão entre essas duas propriedades representadas pela família Earnshaw e pela família de Edgar Lytton. Nós temos a família Earnshaw. Essa família é dona de uma das maiores propriedades próximas, né, vizinhas da cidade de Gimmerton, que é no norte da Inglaterra. E essa propriedade é uma propriedade grande, é uma propriedade rústica e é uma propriedade que fica na parte alta das charnecas. Charnecas é uma vegetação típica do interior da Inglaterra, uma vegetação rasteira, feita de pequenos arbustos. Já a propriedade da família do Edgar, né, que é esse personagem desse triângulo amoroso, que é um dos eixos dessa história, essa propriedade da família de Edgar se chama Thrushcross Grange. É uma mansão gigantesca que está no meio de um parque imenso, descomunal, ou seja, é aquela propriedade que a gente vê nos filmes ingleses, né? E a perder de vista. E é nesse espaço geográfico, entre essas duas propriedades, que vão sendo decididos os destinos dos protagonistas, dos seus descendentes e dos seus agregados, em relação à narração, ou seja, os narradores da história. Essa história, ela é diferente dos romances da época, escritos na época. Por quê? Normalmente os romances tinham apenas um narrador. Em Morro dos Ventos Uivantes, você vai encontrar dois narradores diretos em primeira pessoa. O primeiro narrador é Lockwood, que é um locatário que vem para Wuthering Heights, né, ou para aquela região ali onde ficam as propriedades de Wuthering Heights e de Thrushcross Grange. Ele vem para essa região e aluga a casa da família Lytton, isso por volta de 1801. Então ele começa a narrar a história. Lá pelas tantas, depois que ele faz uma visita a Heathcliff, a esse núcleo familiar de Heathcliff lá em Wuthering Heights, é que essa narração vai ser dividida com a Nellie, que é empregada desse Lockwood. A Nellie, ela vai dividir a narração com ele. Quando os fatos forem presentes, quem vai narrar é Lockwood, é esse locatário, tá? Que está morando lá nessa casa, nessa mansão dos Lyttons. Quando se referir ao passado, aí quem vai narrar os fatos passados será a Nellie. Então assim vai. Lockwood vai narrando a história até o final do capítulo 3 do livro. E a partir de então, Nellie assume a função de narradora em primeira pessoa e vai dividindo
essa narração conforme os fatos. Gente, o livro é maravilhoso. A forma, a narrativa do livro te prende logo desde o começo. Você não consegue largar o livro. O livro é muito bem escrito, muito bem narrado, é muito gostoso de ler. Só que eu, assim, os personagens principais, não sei quanto a vocês, mas em mim provocou verdadeira ojeriza, né? Porque não tem como, por mais que se tente justificar o comportamento de Heathcliff, de Catherine, principalmente no caso de Heathcliff, né? Porque na verdade Catherine é apenas mimada e egoísta. Mas o Heathcliff realmente ele teve um tratamento muito terrível do irmão adotivo Hindley. Mas isso não justifica, na minha opinião, o comportamento do Heathcliff. Heathcliff e Catherine vivem uma paixão. A gente não pode chamar, pelo menos eu não consigo chamar, o que Heathcliff e Catherine têm de romance, de amor. O que eu consigo ver na história deles é uma paixão obsessiva, uma paixão doentia, que eles nutrem um pelo outro. Uma paixão doentia, por quê? Porque ao mesmo tempo que eles diziam que eram apaixonados um pelo outro, eles faziam mal um para o outro, né? Eles eram egoístas, eles eram cruéis, eles falavam coisas duras um para o outro o tempo todo. Então, eu não consegui ver nesse relacionamento amor. Podia ser, podemos chamar de paixão, porque as pessoas normalmente confundem muito o amor com a paixão. A paixão é esse sentimento avassalador, esse sentimento que nubla a nossa racionalidade, que coloca em primeiro lugar as nossas emoções, em detrimento do mal que isso possa causar a terceiros. O amor não. O amor é aquilo que 1 Coríntios descreve, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não se comporta de maneira inconveniente, está sempre preocupado com o bem-estar e com a alegria do ser amado. Esse é o amor. O tempo todo que você lê a história, você quer saber como ela vai terminar, mas você não consegue gostar do Heathcliff, nem de Catherine e nem de Hindley. Ou seja, para mim, esses três personagens são detestáveis. Hindley, que é um personagem secundário, também é detestável. Então, para mim, era assim, eu fiquei assim completamente chocada com o que esses personagens fizeram ao longo dessa história. A ponto deles prejudicarem crianças, que foram os descendentes que vieram depois deles. Eles prejudicaram e maltrataram crianças em nome do ódio que nutriam pelos seus pais. Ou seja, você punir uma criança por ela ser filha de um desafeto seu, uma criança que nem sabe o que aconteceu, né, que nem existia na época dos problemas vividos entre os pais, isso para mim foi de uma crueldade atroz. Realmente foi indigesto essa parte. E o livro corre assim, um egoísmo atrás de egoísmo, uma crueldade atrás de outra crueldade, rouba completamente o teu fôlego. E eu acho que é por isso que esse livro faz tanto sucesso, porque quando você diz, e o engraçado é que eu tinha uma visão romantizada desse livro, porque quando eu li esse livro, eu li ainda na adolescência, ali na pré-adolescência. Mas eu lembro que eu tinha dentro de mim a impressão de um romance maravilhoso, uma história de amor sacrificial, Heathcliff maravilhoso, sofrendo porque é rejeitado por Catherine e lutando pelo amor de Catherine. Essa era a impressão que eu tinha dessa minha primeira leitura. Depois que eu li agora a segunda vez, eu chego à conclusão que, muito provavelmente, a edição que eu li de Morro dos Ventos Uivantes no passado era uma edição infanto-juvenil. Mas eu entendo que esse romance fez todo esse sucesso ao longo desse tempo todo justamente porque ele vai na contramão do que você espera de um romance, né? E é uma história trágica, né? Eu não vou dar spoilers aqui, porque eu sei que tem muita gente aí que odeia os spoilers, então eu vou tentar não dar spoiler, mas é uma história trágica. Até porque com uma história que começa com ódio, com rixa entre irmãos, com egoísmo exacerbado, nós não podemos esperar um outro final dessa história que não seja um final trágico, ou mesmo que, se não for completamente trágico, alguma tragédia tem que ter, porque é a ordem natural das coisas, né? Se você
nutre esses sentimentos tão mesquinhos, por óbvio que dificilmente você vai conseguir ser feliz. O personagem que eu mais gostei dessa história foi a Nellie, por incrível que pareça. A Nellie é a empregada, na verdade, a mãe dela era empregada em Wuthering Heights, em Morro dos Ventos Uivantes, na fazenda. Era antes de Catherine, de Hindley e de Heathcliff existirem. Então a mãe era empregada, nasce a Nellie nessa fazenda como filha da empregada da fazenda e ela vai sendo criada junto com os filhos do dono da fazenda. Ela foi criada ali como uma filha de criação e ela atravessa acompanhando a história dessas gerações, né, ao longo de todo o livro. E para mim, ela e o Edgar Lytton são as melhores pessoas desse livro, né? São as pessoas mais generosas, mais amáveis, boas. Inclusive a Nellie eu achei que, assim, do ponto de vista cristão, dá um excelente testemunho. O livro merece ser lido, tá? Por óbvio, é um clássico. Como clássico, tem uma escrita maravilhosa. A Emily foi extraordinária na escrita. É um livro imersivo, é um livro que te prende, é um livro que você quer descobrir como aquela história vai terminar. Então, eu dou 4 estrelas para esse romance. É um romance que vale a pena ser lido, mas também é um romance onde, com essa história de Heathcliff e Catherine, você aprende tudo o que você não deve fazer em um relacionamento. Eu acho que a lição que fica é essa. Tudo o que você não deve fazer em um relacionamento, tudo o que também não se deve fazer enquanto membro de uma família, você vai aprender nessa história com Hindley, Catherine, Heathcliff. Bem, pessoal, essa foi a nossa resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário, porque ele é muito importante. Deixe aí embaixo a sua sugestão, o que você achou do vídeo, tá ok? Eu vou estar lendo e respondendo com todo carinho. Então, até o próximo vídeo. Tchau!